Quando se ouve em guerra, o que vem na sua mente? Quando você ouve guerra, o que vem na sua mente? Vamos lá, pode falar. Destruição. O que mais? Morte. O que mais? Tristeza. O que mais? Fome. O que mais? Choro. O que mais? Sem esperança. Irmão Alcir vai estar amanhã aqui às 19 horas dirigindo o culto de oração. Obrigado, irmão Alcir. Irmãos, também vou dizer também, eu tenho que dizer também, que eu passei ontem essas informações para a mãe Yolanda, tá certo? Então não deu tempo nem de consultar alguns irmãos. Ela ligou para alguns que não podem, né? Tem compromissos e ficou muito em cima também. Entreguei ontem essas devocionais, então ficou muito difícil, né? Creio que hoje vai completar aí todos os dias. O que mais? Quando se ouve guerra? Medo. Sangue? Tem um Drácula ali, né? O que mais? Falta de amor. Um dos lados vão perder. Os dois lados vão se fortalecer, mas um vai perder. Os dois lados perdem. Mas na vida espiritual, qual o lado que vence? É o lado mais preparado, mais forte. Certamente alguns países se falam, se comentam que têm as suas armas poderosas e que ninguém pode superá-los. Dizem eles, nós não sabemos como são os outros países, mas muitas vezes nós também levamos a vida cristã muito vulnerável devido às guerras que se levantam, e nós precisamos estar preparados, precisamos estar fortalecidos, precisamos estar com o coração leve, porque nós sabemos que a vitória vem somente do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 61, estamos meditando nos livros dos Salmos. E mais uma vez, a gente sempre tem falado que os salmos de Davi são salmos de tantos ensinamentos, de tantas lições para nossas vidas. E Davi sempre nos ensina em todos os salmos de lamentações, de tribulações, nós reconhecemos que Davi ele traz para nós alguns ensinamentos. E eu nesta noite quero rapidamente, em poucos minutos, tirar 3 lições para nós desse salmo de número 61, que diz assim, a Bíblia, a palavra de Deus: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre, e abrigar-me no esconderijo das tuas asas, pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Deus, esta é a tua palavra e cremos que com o auxílio do Espírito Santo do Senhor, o Senhor irá revelar a nós a tua vontade através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem como se fosse vivendo nos nossos tempos, nos nossos dias. As suas atribulações, as suas perseguições, os momentos que Davi passou,
e certamente nós não podemos comparar tudo aquilo que Davi passou, mas algumas coisas que me chamam a atenção durante toda a vida de Davi, ele sempre buscava o socorro do Senhor. Em todos os salmos que nós abordamos aqui sobre a vida, sobre o ministério, sobre a família de Davi, sendo perseguido pelo próprio filho, sendo perseguido pelo próprio povo, a sua família de sangue, sendo perseguido pelo seu amigo particular, Aitofel, era o seu amigo, seu companheiro de ir ao templo, e até Aitofel, então, ele traiu Davi. Então, se não for a Deus na vida de Davi, se a sua vida não tivesse sido fortalecida no Senhor desde antes de ser chamado para ser rei de Israel, quando ele já cuidava lá dos gados, das ovelhas lá do seu pai, Davi ali já se fortalecia no Senhor. E aquele momento ali que Davi se fortalecia no Senhor, foi com que durante toda a sua vida, ele buscava confiar mais em Deus. Ah, meus amados, como nós temos perdido a oportunidade de fortalecer no Senhor. Quantas vezes nós deixamos de buscar a Deus um avivamento bíblico e espiritual, nós temos abordado isso no curso muito, principalmente na semana que passou, quando nós perdemos a oportunidade de buscar a direção de Deus para a nossa vida, e ajustar a nossa vida da forma de Deus, do jeito de Deus, para que possamos estar firmes. E quando Davi ele passa por isso, no momento de amargura, no momento de perseguição, no momento de traição, no momento de perdas, no momento em que houve confusão na sua família, também através da sua desobediência, do seu pecado, ao adulterar com Betseba, mas em todo momento Davi se fortalecia no Senhor. E quando nós nos fortalecemos no Senhor, meus amados, nós podemos reconhecer que o nosso coração, ele fica leve quando depositamos a nossa confiança em Deus. Certamente você pode observar aqui no versículo 2 do Salmo 61, quando ele diz assim: desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu corpo. Em outras traduções, meu coração está sobrecarregado, o meu coração está pesado, meu coração está exausto. E quase sempre acontece que quando o nosso coração está sobrecarregado das coisas que acontecem, das pressões que levantam contra nós, parece que não há espaço para Deus. Mas que o salmista nos ensina que nós devemos reverter essa história, nós devemos tirar do nosso coração toda a sobrecarga, todo o nosso abatimento e poder então colocar diante do Senhor. E como se faz isso? Qual é o segredo disso? Como que eu posso então fazer para aliviar o batimento, para aliviar a carga do meu coração? 3 lições importantes rapidamente. Primeiro, vive com o coração leve quem clama a Deus. Não tem outra saída. Dos versos 1 ao verso 4, você vai ver ali a súplica de Davi. Ele coloca toda a sua confiança, ele coloca todo o seu coração sobrecarregado, ele coloca diante de Deus. Davi ele está orando. A oração, meus amados, além de ensinar que o desabafo do coração traz leveza ou alívio para a alma de quem ora a Deus, mostra-nos como Davi estava por dentro enquanto ele orava. O homem segundo o coração de Deus se sentia afastado, sobrecarregado, humilhado e ameaçado. E aí você consegue ouvir a urgência do clamor de Davi. E quando seu coração agora sobrecarregado, ele coloca diante de Deus agora toda a sua dor, ele coloca diante de Deus todo o seu medo. Não era para menos, pois longe do trono, do santuário, onde Deus habita, caçado como um animal pelo próprio filho, o homem segundo o coração de Deus, ele sente-se abandonado, sobrecarregado, humilhado, ameaçado, com dor, solidão. E agora esse coração ele é colocado diante do Deus Todo-Poderoso que pode mudar a sua vida. O perigo real, meus amados, era pesado demais para suportar. E o que Davi fez, o que nós podemos fazer? Davi nos ensina que orar é o melhor remédio. Sabe por quê? Porque a presença de Deus com ele em tudo que estava acontecendo. Nós precisamos doar de lugares mais altos para nos aliviar. E aprendemos com Davi que nós nunca estamos tão longe que não podemos orar. E em qualquer momento,
A oração muda a história, porque nós falamos com Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes, talvez, se franqueássemos a palavra aos irmãos aqui, os irmãos poderiam dar testemunho que no momento em que o coração estava sobrecarregado, no momento em que você se sentira sozinho, e você orou, e você clamou ao Senhor, e você encontrou alívio, e você encontrou conforto, você encontrou o cuidado de Deus, porque um coração leve é aquele que clama a Deus, é aquele que busca em Deus, aquele que tem intimidade com Deus. E às vezes nos sentimos sozinhos, e às vezes nos sentimos tão sozinhos que aí às vezes a gente manda mensagem para alguém, ou recebe mensagem de alguém: ore por nós, ore por mim, ore por esse assunto, porque nós sabemos que a oração faz o nosso coração ficar leve, porque um Deus Todo-Poderoso, Ele continua chamando. Jesus, lá em Mateus capítulo 11, diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, com o coração ali abatido, eu vos aliviarei. Porque a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa força está no Senhor. E lá no versículo 2, na parte final, ele diz: leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Tem até um cântico, né? Que leva-me à rocha que é mais alto que eu. O Deus Todo-Poderoso, Ele alivia o nosso coração, Ele traz leveza ao nosso coração, Ele traz conforto ao nosso coração. Mas uma outra lição nós podemos aprender nesse texto com Davi, o homem segundo o coração de Deus, mediante a tantas pressões, com o coração sobrecarregado, ele demonstra que vive com o coração leve quem confia em Deus. Se nós oramos porque nós confiamos em Deus, ou oramos só como tradição, ou oramos só por medo, ou oramos só por orar. Nós oramos porque nós confiamos em Deus. Colocamos os nossos pedidos porque nós cremos que Deus ouve as nossas orações. Colocamos de Deus diante das nossas súplicas, porque nós reconhecemos que Deus pode aliviar o nosso fardo. Nós oramos a Deus pedindo cura, que Ele pode curar. Nós oramos a Deus pedindo libertação, porque Ele pode libertar. Nós pedimos a Deus que haja salvação de vidas, porque só Ele pode salvar. Isso traz uma leveza no nosso coração, e o coração leve, ele é um coração que confia em Deus. Olha nos versículos 5 ao versículo 7, quando ele diz claramente isso: pois ouvistes, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, os seus anos duram gerações após gerações, que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe a bondade e a fidelidade o preservem, porque ele confiava em Deus. Ele sabia que em todos esses momentos em que ele vivera, ele tinha certeza do cuidado de Deus, da proteção de Deus. Davi aqui, ele expressa a sua confiança em Deus. O seu próprio trono estava em perigo naquele momento, mas ele tinha confiança de que Deus cumpriria suas promessas. E isso, meus amados, em vista de tudo isso, vamos seguir o exemplo de Davi e confiar no Senhor, invocá-lo, obedecê-lo, cumprir nossos votos, seguir confiante de que a obra de Cristo em nós e através de nós triunfará. Vive com o coração leve quem confia em Deus. E quantas vezes nós, louvado seja Deus, nós temos tantos irmãos, tantas experiências de que nos momentos de tribulações a gente vê uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Essa semana, visitando uma senhora no hospital, cega, e essa senhora, ela quebrou o fêmur, e ela estava ali. Eu disse: como a senhora está se sentindo? Ela: graças a Deus estou bem, com dor, com dificuldade, não sabendo o que estava para acontecer ali com ela, mas o seu coração estava leve, porque ela confia em Deus. Você quer ter um coração leve? Confia no Deus Todo-Poderoso, Ele pode mudar a sua história. Declare com a sua boca, declare com a sua vida, que você confia plenamente no Senhor. E Davi aqui, ele reconhece as promessas de Deus na sua vida, porque quando nós caminhamos, quando nós oramos, confiando nas promessas de Deus, o nosso coração fica leve. E aí nós oramos, e aí nós descansamos,
e sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando nós reconhecemos que a vontade dele através de nós é boa, agradável e perfeita, seja o que for, nós sentimos paz, o nosso coração fica leve, o nosso coração fica seguro, porque nós buscamos aquela rocha que é mais alta que eu, essa rocha é Jesus. Mas há uma terceira e última lição: vive com o coração leve quem canta a Deus, quem louva o Senhor. No último versículo, o salmista diz assim: assim cantarei louvores ao teu nome, quando tiver tudo bem, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém? Não amém. Por quê? Porque assim cantarei louvores ao teu nome para sempre. Não diz o momento, não diz a circunstância. Você quer ter um coração leve? Cante. Exalte ao Senhor. A prova está doendo, cante. Nesse último versículo do Salmo, depois de ter clamado a expressão por confiança em Deus, Davi lhe cantou ao Senhor. Na cosmovisão bíblica encontra-se a plenitude da presença de Deus na sua vida, porque a presença do Senhor é quem faz, é a resposta correta para a bondade de Deus, é cantar louvores ao Senhor, é cumprir os votos feitos a Deus na companhia do povo de Deus, indo mais no cumprimento do trabalho firme, inabalável, abundante obra do Senhor com o povo do Senhor que é a igreja, que o povo de Deus conseguirá cantar com leveza e alegria, porque nós sabemos a quem nós oramos. Muitas vezes nosso coração sobrecarregados, pressionados, mas quando nós cantamos, é uma leveza no nosso coração. Que coisa maravilhosa! Clame ao Senhor, confie em Deus, e a demonstração, esta fé que você coloca diante de Deus, faz com que você cante. Isso traz uma leveza no coração, traz uma alegria no coração. Por isso, vive com o coração leve. Quem é compromissado e engajado, ele canta a Deus. Viva com o coração leve. Quem está envolvido não tem a menor intenção de ver o seu povo com o coração sobrecarregado pelos problemas. O convite do Senhor, aliás, é para que nos acheguemos a Ele, que lancemos sobre Ele todo o nosso cansaço e sobrecarga, e Ele nos aliviará. Acharemos nele descanso para a alma, afinal seu jugo, senhorio é suave, seu fardo é leve, que é o convite de Jesus, que vinde a mim. Por isso, meus amados, o chamado de Cristo é para vivermos com o coração leve, e a forma de se viver com o coração leve é confiando nas promessas de Cristo, levando nossos problemas a Ele em oração, clamando e cantando com regozijo na alma. Lá em João capítulo 14, no verso 1, se puder abrir a sua Bíblia ou quiser acompanhar aí também, na mídia, João capítulo 14, verso 1, olha só, vamos ler juntos aqui? Vamos lá. Que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Agora versos 27 e 28, desse mesmo capítulo, vamos lá. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou com a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Não traz uma leveza no coração quando a gente lê isso? Não traz uma leveza no coração quando a gente ouve isso? E ouve de quem? Do próprio Jesus. Não traz leveza no nosso coração quando a gente medita nesses textos de tantas coisas, tantas promessas de Deus? Porque
Porque tudo que Davi fez, ele buscou em Deus. Ele comparou a rocha, santuário, abrigo sobre as asas. Jesus, ele reivindicou para si a sua obra. Ele é o santuário, ele é o templo onde podemos ficar face a face com Deus, onde podemos observar cada dia a sua presença. Por isso, queridos em Cristo, portanto, estejamos verdadeiramente, definitivamente seguros, porque Ele nos leva de volta a Deus. Ele traz para nós alegria, traz para nós honra, traz para nós proteção, traz para nós uma segurança de que fomos comprados por um alto e sublime preço. Viva em Cristo, viva com o coração leve, clame a Deus, confie em Deus e cante ao Senhor.